Olá, meu nome é Thais Araújo e hoje eu vou apresentar para vocês uma parte do projeto que desenvolvi durante o mestrado, que tem como título o potencial da produção de biogás na codigestão anaeróbica do lodo fresco de flotador e do efluente bruto de um frigorífico de aves. Esse projeto foi desenvolvido no Laboratório de Saneamento Ambiental da UniOeste, campus de Cascavel, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. Foi conduzido por mim e pelos meus colegas de laboratório, sob orientação da professora doutora Simone Damasceno Gomes. No ano de 2020, o Brasil produziu 13.845 milhões de toneladas de carne de frango. A região sul do Brasil é uma das maiores produtoras e a expansão dessa atividade no estado do Paraná está associada à grande geração de efluentes durante o processo de produção da proteína animal. A digestão anaeróbica é identificada como uma alternativa sustentável para estabilizar esses lodos, que são materiais ricos em lipídios e proteínas. E a transformação desses efluentes em biogás pode ser uma realidade. O objetivo desse trabalho foi avaliar a codigestão anaeróbica do lodo fresco de flotador e do efluente bruto de um frigorífico de aves. Foi realizado um planejamento experimental do tipo DCCR, Delineamento Composto Central Rotacional, onde foram aplicados 5 níveis de adição de lodo fresco de flotador ao efluente bruto e também 5 relações alimento-micro-organismo. As variáveis respostas utilizadas foram produção acumulada de metano e rendimento de metano. Os substratos são oriundos de um frigorífico na região oeste do Paraná, sendo lodo fresco de flotador e efluente bruto da indústria. O inóculo era de um reator anaeróbio e foram inoculados em diferentes relações alimento-micro-organismo, que variavam de 0,3 a 1,7. Os testes em codigestão foram realizados em reatores em batelada em escala laboratorial, com volume de 500 ml, sendo 300 ml de volume útil e 200 ml para o headspace. Na prática, a indústria não controla muito bem o parâmetro relação alimento-micro-organismo. Isso significa que essa relação pode ter afetado os parâmetros dos efeitos estimados do ECCR, visto que nenhum fosse significativo, além da média. Nos tratamentos onde há menos micro-organismos, ou seja, baixa relação AM, consequentemente, são os tratamentos com menor produção de metano ou rendimento de metano. Visualizamos baixa relação AM como tendência, como é o caso dos tratamentos R1, R4 e R10, que foram os reatores que apresentaram a maior produção acumulada de metano. A regressão para os dados apresentou um R² de 0,38 e a ANOVA indicou que o modelo obtido não pode ser considerado predito, uma vez que para o nível de confiança de 10% o F calculado ficou menor do que o F tabelado. Ainda assim, a partir desses resultados, foram geradas superfícies de resposta a fim de verificar em quais regiões experimentais possuem as melhores respostas representadas pela figura A e B. No entanto, quando se relaciona a variável produção acumulada e o rendimento, verifica-se que a melhor produção ocorre próximo aos pontos centrais, como indicado no gráfico, e que a variável rendimento não apresenta efeito significativo com intervalo de confiança de 90%. Os tratamentos que indicaram a máxima produção de biogás foram o tratamento R1 e o R7. A produção de biogás foi influenciada pela relação alimento-micro-organismo. As amostras que continham menores relação AM apresentaram as produções de metano mais elevada. Os maiores volumes de produção de metano deram-se nos reatores em que a remoção de sólidos soltais e sólidos voláteis foi maior, e da mesma forma em amostras que possuíam a melhor relação alimento-micro-organismo. Foi constatado que o acréscimo de lodo fresco de flotador em 34,97% resultou numa produção acumulada de 0,5 litros e no rendimento de 0,83 litros de metano por grama de sólidos voláteis adicionado. A condição que proporcionou esse resultado foi a condição de 34,97% de lodo e 65,03% de efluente bruto com relação ao alimento-micro-organismo de 0,5. Apesar da relação alimento-micro-organismo não ser um parâmetro verificado com rigor pela indústria, durante o processo de planejamento experimental foi fundamental observar essa variável. Um agradecimento à CAPES, que financiou esse projeto, à UniOeste e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, PGAgri.